O presidente Jair Bolsonaro disse que vai sancionar a lei para auxiliar os trabalhadores durante a crise. Bolsonaro voltou a criticar o isolamento de toda a população por causa dos efeitos na economia. Depois de cumprimentar apoiadores na saída do Palácio do Alvorada, o presidente Jair Bolsonaro comentou a entrevista coletiva do diretor-geral da Organização Mundial de Saúde. O que ele disse praticamente? Em especial, né, os informais têm que trabalhar. Tá todo mundo em casa. O que acontece? Nós temos dois problemas, o vírus e o desemprego. Dois problemas, que não podem ser dissociados. Tem que trabalhar, nós temos que atacar juntos. Ele estava um pouco constrangido, parece, mas falou a verdade. A gente conhece ele com mais profundidade, né, do passado, mas eu achei excepcional a palavra dele. E meus parabéns ao OMS, se associa a Jair Bolsonaro. Na entrevista de ontem, ao falar sobre a situação na Índia, onde medidas repressivas têm sido adotadas para manter a população em casa, Tedros Adhanom afirmou que cada país deve observar que os cidadãos precisam trabalhar para levar alimentos para casa. Hoje, depois da declaração de Jair Bolsonaro, o diretor da OMS foi às redes sociais para negar que seja contra a política de isolamento. O presidente ainda ressaltou que o projeto de lei que libera ajuda emergencial de R$ 600 para trabalhadores informais e microempreendedores individuais será sancionado rapidamente. Foi aprovado ontem à noite, não foi? Hoje, sem falta, talvez pela manhã. Presidente, podemos mandar uma mensagem? Hoje, o mais rápido possível, prioridade total. Meu plano é receber já, né, do que depender de mim. Mas a Caixa Econômica vai fazer esse pagamento aí. Garantiu que a intenção do governo é complementar a renda nesse momento de crise. A intenção é os R$ 600 direto no bolso dele. Não foi só essa medida. Várias outras medidas foram tomadas. Pessoal da pequena e média empresa, né, adiantando o 13º do aposentado e pensionista do INSS. Linhas de crédito para pequenos, para ter linha de crédito com juros lá embaixo. A posição do presidente a favor do isolamento vertical de idosos tem provocado o distanciamento de Jair Bolsonaro com alguns auxiliares. O primeiro e mais tenso embate é com o ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta. Sérgio Moro, ministro da Justiça e Segurança Pública, compartilhou uma publicação do ministro do Supremo, Luiz Fux, que dizia ser necessário ouvir a ciência nesse momento. Daqui a pouco, às 8h30 da noite, o presidente vai fazer um novo pronunciamento em rede nacional de rádio e televisão sobre a pandemia de coronavírus. Nele, Jair Bolsonaro vai fazer um alerta sobre as dificuldades enfrentadas por trabalhadores informais, usando a fala do diretor-geral da Organização Mundial da Saúde. Até um tradutor do Itamaraty veio ao Palácio do Planalto analisar a fala. O governo acredita que a OMS não mandou ninguém voltar para as ruas, mas admitiu que é difícil manter em isolamento um trabalhador que não tem mais condições de comprar alimentos para levar para casa. Em entrevista coletiva no Palácio do Planalto, o ministro da Economia, Paulo Guedes, disse que não é possível avaliar quanto tempo a economia pode aguentar ao isolamento. Você não sabe ainda em que profundidade a coisa vem. O que eu sei é que entre tomarmos conhecimento da gravidade da crise, o Brasil não tinha 3 ou 4 casos quando o Mandetta foi ao Congresso Nacional e à presidência. Entre aquele momento e hoje, são 3 semanas e meia ou 4, nós injetamos na economia já 800 bilhões de reais. E o ministro da Saúde afirmou que é preciso esperar para que sejam implementadas medidas como a defendida pela Confederação Nacional da Indústria. A CNI propôs testes rápidos a cada 15 dias para que 9 milhões de pessoas voltem a trabalhar. Toda sugestão é bem-vinda, só que o momento, nós vamos ver o momento apropriado de falar sobre ações. Primeiro, passarmos sobre as condicionantes. Depois das condicionantes, para determinados lugares, para determinadas situações, graus diferentes, não vamos ter receita de bolo.